Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. A questão do divórcio. E aconteceu que, tendo Jesus terminado estas palavras, ele partiu da Galileia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E grandes multidões seguiram-no, e ele as curava ali. Os fariseus também vieram até ele, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele respondendo disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem o separe. Disseram-lhe eles: então, por que Moisés ordenou dar-lhe carta de divórcio e para repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. E eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se tal é a condição do homem a respeito de sua esposa, não é bom casar. Mas ele lhes disse: nem todos os homens podem receber esta palavra, mas somente aqueles a quem é dado. Porque há alguns eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe, e há alguns eunucos a quem os homens fizeram eunucos, e há eunucos que se fizeram eunucos por causa do reino do céu. Quem é capaz de receber isso, receba-o. Foram então trazidas até ele criancinhas, para que sobre elas impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreenderam. Jesus, porém, disse: deixai as criancinhas e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino do céu. E tendo-lhes imposto suas mãos, partiu dali. E eis que vindo alguém disse-lhe: bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? E ele disse: por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom, senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honrarás ao teu pai e à tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende o que tu tens, e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Disse então Jesus aos seus discípulos: na verdade eu vos digo que um rico dificilmente entrará no reino do céu. E outra vez eu vos digo que é mais fácil um camelo passar por um olho de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E ouvindo isto, seus discípulos ficaram extremamente espantados, dizendo: quem então poderá ser salvo? Mas Jesus, olhando-os, disse-lhes: com homens isto é impossível, mas com Deus todas as coisas são possíveis. Então, respondendo Pedro, lhe disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós teremos por isso? E Jesus disse-lhes: em verdade eu vos digo que vós, que me seguistes, que na regeneração
quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou esposa, ou filhos, ou terras, por causa do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Mas muitos que são os primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Marcos, capítulo 10, dos versos 1 ao 31. O jovem rico. E ele, levantando-se dali, foi para o litoral da Judéia, além do Jordão, e novamente a multidão recorre a ele. E como era seu costume, ele os ensinou novamente. E os fariseus, vindo até ele, perguntaram-lhe, tentando-o: é lícito ao homem repudiar sua mulher? E ele, respondendo, disse-lhes: o que Moisés vos ordenou? E eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiá-la. E Jesus, respondendo, disse-lhes: pela dureza dos vossos corações, ele vos escreveu esse mandamento. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. E eles dois serão uma só carne, e assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, nenhum homem o separe. E, em casa, os seus discípulos o perguntaram novamente acerca do mesmo assunto. E ele lhes disse: qualquer que despedir a sua esposa e casar com outra, comete adultério contra ela. E se a mulher despedir a seu marido e casar com outro, ela comete adultério. E lhe traziam criancinhas para que as tocasse, e os seus discípulos repreendiam aos que as traziam. Mas Jesus, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, porque de tais é o reino de Deus. Na verdade, eu vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, não entrará nele. E ele, tomando-as nos seus braços, impôs suas mãos sobre elas, e as abençoou. E estando ele pelo caminho, veio ali alguém correndo, e ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, o que farei para que eu possa herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que tu me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás, honra a teu pai e a tua mãe. E ele respondeu dizendo: mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo olho da agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus.
E eles ficaram extremamente admirados, dizendo entre si: quem então poderá ser salvo? E Jesus, olhando para eles, disse: com homens isso é impossível, mas não com Deus, porque com Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus respondendo disse: na verdade, eu vos digo que não há nenhum homem que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes mais, já neste tempo, em casas, e irmãos e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no mundo vindouro a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Lucas, capítulo 16. A parábola do administrador astuto. E ele dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de estar desperdiçando seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: o que é isso que eu ouço de ti? Entrega a conta da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Então o mordomo disse consigo: o que eu farei, pois o meu senhor me tira a mordomia? Cavar eu não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu resolvi o que fazer. Quando me tirarem a mordomia, eles possam me receber em suas casas. Assim, ele, chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto tu deves ao meu senhor? E ele disse: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e assenta-te rapidamente, e escreve 50. Então ele disse a outro: e tu, quanto deves? E ele disse: 100 medidas de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o mordomo injusto, porque ele agiu com sabedoria. Porque os filhos deste mundo são mais sábios na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: fazei para si amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, eles vos recebam nas habitações eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Pois, se não tiverdes sido fiéis com as riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? E se não fostes fiéis naquilo que é de outro homem, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E também os fariseus, que eram ambiciosos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E ele disse-lhes: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João. Desde este tempo o reino de Deus é pregado, e todo homem esforça para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que faltar um traço da lei. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério, e quem casar com a repudiada por seu marido comete adultério. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo,
alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães vinham lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele, gritando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia a Lázaro para que ele possa molhar a ponta de seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado, e tu atormentado. E além destas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. E ele disse-lhe: Se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. Lucas, capítulo 17. O pecado, a fé e o dever. Então ele disse aos discípulos: É impossível, mas as ofensas virão, mas ai daquele por quem elas vierem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e que ele fosse lançado ao mar, do que ofender um destes pequeninos. Tomai cuidado de vós mesmos. Se teu irmão peca contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele pecar contra ti 7 vezes em um dia, e 7 vezes em um dia retornar a ti, dizendo: Eu me arrependo, tu lhe perdoarás. E os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. E disse o Senhor: Se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, podeis dizer a esta moreira: Seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela vos obedecerá. Mas qual de vós, tendo um servo lavrando ou apacentando gado, lhe dirá, ao voltar ele do campo: Chega-te e assenta-te à mesa? E então lhe dirás antes: Prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois tu comerás e beberás. Ele agradecerá ao servo porque este fez as coisas que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando tiverdes feito as coisas que vos for mandado, dizei: Nós somos servos inúteis, fizemos o que era nosso dever fazer. E aconteceu que, indo ele para Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando ele em uma certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais ficaram parados de longe. E eles levantaram sua voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes:
Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, eles foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, retornou glorificando a Deus em alta voz, e caiu sobre sua face aos seus pés, dando-lhe graças, e ele era um samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os purificados? Mas onde estão os 9? Não se achou quem retornasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E ele disse-lhe: Levanta-te e vai pelo teu caminho, a tua fé te salvou. E, sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com observação. Nem eles dirão: Ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E ele disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E eles vos dirão: Ei-lo aqui, ou ei-lo ali. Não vades, nem os sigais. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele sofra muitas coisas e que seja rejeitado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Semelhante também como aconteceu nos dias de Ló, eles comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no mesmo dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus bens em casa, não desça para tirá-los, e o que estiver no campo, semelhantemente não volte para trás. Lembrai-vos da esposa de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, preservá-la-á. Eu vos digo que, naquela noite, estarão 2 numa cama, um será tomado e outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E eles respondendo disseram-lhe: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Lucas, capítulo 18, dos versos 1 ao 30. A parábola da viúva persistente. E ele falou-lhes uma parábola com este fim, de que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer, dizendo: Havia em uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio a ele dizendo: Vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois ele disse consigo: Ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor: Ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não vingará os seus próprios eleitos que clamam a ele dia e noite, já que é longânimo para com eles?
Eu vos digo que ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, assim orava consigo mesmo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. E o publicano, estando em pé de longe, não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre o seu peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este homem desceu justificado para sua casa, em vez do outro. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. E eles traziam-lhe também os bebês para que ele os tocasse. Mas os seus discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse: Deixai vir a mim as criancinhas, e não as proibais, porque das tais é o reino de Deus. Verdadeiramente eu vos digo: qualquer que não receber o reino de Deus como uma criancinha, de forma alguma entrará nele. E um certo governante perguntou-lhe, dizendo: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E ele disse: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, Jesus, ouvindo estas coisas, lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E ao ouvir esta palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil um camelo passar por um olho de agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Então quem poderá ser salvo? E ele disse: As coisas que são impossíveis com homens são possíveis com Deus. Então disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Verdadeiramente eu vos digo, não há homem que, tendo deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou esposa, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba, nesse tempo presente, muito mais, e no mundo vindouro, a vida eterna.